Lendas urbanas atravessam gerações sempre com suspense e muito mistério. A maioria, é claro, não passa de histórias fantasiosas, ficções inventadas por pessoas ao longo dos anos. Outras lendas, contudo, se tornaram maiores e romperam a barreira da fantasia. Tornaram-se reais. No vídeo de hoje, iremos apresentar 6 casos de lendas urbanas que se tornaram reais. Número 1. A Assombração de West Hubbard. No fim dos anos 80, um bairro tranquilo começou a sussurrar histórias que pareciam saídas de um filme de terror. Em West Hubbard, um subúrbio pacato da Tasmânia, surgiu o tipo de rumor que se espalha rápido demais para ser ignorado. Uma casa mal assombrada. Tudo começou de forma quase banal. Os moradores da residência passaram a agir de maneira estranha. Mudanças de humor, crises de paranoia. Logo, a narrativa ganhou contornos mais sombrios. Diziam que a casa era amaldiçoada, que algo invisível caminhava pelos corredores, que forças desconhecidas estavam lentamente destruindo aquela família. Vizinhos observavam e especulavam. Cada episódio incomum alimentava ainda mais o medo coletivo. A casa virou um símbolo local de pavor. Pessoas atravessavam a rua para não passar em frente. Histórias de vultos, sons inexplicáveis e presenças malignas começaram a circular. Mas o medo não ficou apenas no campo dos boatos. A situação se agravou a ponto das autoridades se envolverem. O que encontraram foi ainda mais perturbador do que qualquer narrativa sobrenatural. Os moradores realmente apresentavam delírios, confusão mental intensa, perda de contato com a realidade. Algo estava acontecendo e era sério. Investigadores buscaram respostas no paranormal. Vasculharam a casa, analisaram relatos, examinaram cada detalhe. Nenhuma evidência de fantasmas, nenhum fenômeno inexplicável, nada que sustentasse a teoria da assombração. A verdade, porém, estava crescendo silenciosamente bem acima das suas cabeças. Uma planta aparentemente inofensiva havia se espalhado sobre a casa. Uma plantinha chamada datura. Ela é conhecida por sua aparência exótica, mas também por algo muito mais sinistro. Seu veneno poderoso. Sem que ninguém percebesse, folhas da planta caíam dentro da cisterna que abastecia a residência. Dia após dia, a família consumia pequenas quantidades dessa substância tóxica. Em doses baixas, a datura provoca confusão, desorientação e alucinações. Em quantidades maiores, pode levar à morte. O enigma que parecia sobrenatural era, na verdade, químico, biológico. Não era uma casa mal assombrada, não eram espíritos. Era apenas uma planta. Número 2. Cropsey. Nos anos 70, em State Island, havia um nome que as crianças ouviam em voz baixa, quase como um aviso. Cropsey. Não era apenas uma história assustadora. Era o tipo de conto que os pais repetiam para manter os filhos longe das áreas isoladas, das florestas, dos lugares onde a imaginação corre solta. E isso funcionava porque Cropsey era descrito como um homem deformado, com o rosto coberto de cicatrizes e queimaduras. Diziam que havia inclusive um gancho no lugar das mãos. E as lendas apontavam por um motivo sombrio. Ele sequestrava crianças por causa da morte do próprio filho. Era uma espécie de bicho-papão moderno. Contudo, nos anos 80, o terror deixou de ser apenas uma lenda. Crianças começaram a desaparecer de verdade. As famílias ficaram desesperadas. As crianças viraram capa e manchete de jornais e a polícia foi intensamente envolvida. Em meio a tudo isso, um nome começou a circular. André Rand. Nascido em Manhattan em 1944, Rand tinha um histórico que, visto em retrospecto, parece um rastro de alertas ignorados. Trabalhou na Willowbrook State School, uma instituição que mais tarde ficaria marcada por denúncias graves de abusos contra crianças. Em 1969, foi preso após tentar atacar uma menina de apenas 9 anos. Cumpriu pena de apenas 1 ano. Pouco tempo após ser solto, desaparecimentos começaram a se acumular. Coincidência? Talvez, mas havia um detalhe. Rand frequentemente era apontado como o último adulto visto com alguma das crianças. Em 1977, o caso ganhou um peso ainda mais perturbador e uma conclusão sombria. Uma criança foi encontrada enterrada perto de onde Rand morava. Em 1988, Rand foi condenado e sentenciado à prisão perpétua. Mas
A essa altura, a linha entre folclore e realidade já havia se misturado. Isso porque Cropsey não era mais apenas uma história para afastar crianças da floresta. Era um reflexo cruel de algo muito mais assustador. Número 3. O Mendigo de North Pond. No coração do North Pond, no estado de Maine, nos Estados Unidos, centenas de famílias construíram cabanas em meio à natureza. Um refúgio, um lugar de silêncio, com lagos e florestas intermináveis. Mas entre os anos 80 e os anos 2000, algo começou a quebrar essa tranquilidade. Portas foram arrombadas, armários revirados. Mais de 2.000 arrombamentos foram registrados ao longo dos anos. E o mais estranho, não eram crimes comuns, nada de eletrônicos caros ou objetos de valor. Os invasores levavam utensílios de cozinha, comida, toalhas e até papel higiênico. A população começou a sussurrar um nome que logo virou parte do folclore local: o Mendigo de North Pond. Uma presença invisível que entrava nas cabanas vazias, pegava apenas o necessário para sobreviver e desaparecia sem deixar rastros. Grupos de moradores vasculharam a floresta. Procuraram trilhas, acampamentos, qualquer sinal humano. Nunca encontraram ninguém. O mistério só seria resolvido em abril de 2013. Naquela noite, um policial surpreendeu um homem furtando um acampamento. Não era uma criatura mítica, nem mesmo uma figura sobrenatural. Era apenas um homem magro e silencioso. Seu nome era Christopher Thomas Knight. Ele havia abandonado a sociedade em 1986, aos 20 anos. Entrou na floresta e simplesmente nunca mais voltou, por vontade própria. Viveu então numa barraca escondida entre árvores e pedras. Sobreviveu exclusivamente do que roubava das cabanas. Knight caminhava apenas à noite e, segundo relatos, passou quase 3 décadas sem conversar com ninguém. Sim, estamos falando de 30 anos de completo isolamento humano. Ele dizia acreditar que estava lá na floresta desde o acidente nuclear de Chernobyl, como se o tempo tivesse congelado. Seus únicos pertences verdadeiramente pessoais eram óculos comprados por ele antes mesmo do refúgio selvagem, e todo o resto veio através dos seus roubos. Em 2013, Knight foi condenado a 7 meses de prisão, uma sentença surpreendentemente curta para alguém ligado a centenas de invasões. Após cumprir a pena, desapareceu novamente dos holofotes. Acredita-se que ele tenha voltado para alguma floresta, vivendo silenciosamente entre as árvores e observando o mundo que escolheu deixar para trás. Número 4. Purple Aki. Entre os anos 80 e 90, moradores do noroeste da Inglaterra começaram a compartilhar uma história que, à primeira vista, parecia apenas mais uma lenda urbana. Era o tipo de relato que circulava em escolas, parques e conversas de rua. Falava-se de um homem conhecido como Purple Aki. A descrição era quase sempre a mesma. Um homem de pele preta, extremamente musculoso, com um comportamento estranho e um temperamento difícil de prever. Segundo os boatos, ele tinha um interesse específico e muito estranho. Purple Aki supostamente procurava jovens fortes, rapazes atléticos, geralmente adolescentes. A abordagem seguia um padrão que logo se tornaria famoso. Ele se aproximava e iniciava uma conversa aparentemente casual, e em seguida fazia um pedido desconcertante. Ele queria tocar nos músculos da vítima: bíceps, peitoral, pernas. Testemunhas relatavam que havia algo profundamente desconfortável na maneira como que ele fazia isso. Não era um toque rápido ou casual. Ele apertava os músculos por longos segundos, como se estivesse avaliando ali força, a textura e a resistência. Em alguns casos, pedia que os jovens se abaixassem. Relatos descreviam situações em que ele fazia os rapazes agacharem para que pudesse tocar as suas coxas. A estranheza dessas interações alimentou ainda mais a narrativa. Durante muito tempo, tudo isso permaneceu no território dos rumores. Muitos acreditavam que Purple Aki era apenas uma história exagerada, uma figura criada pelo imaginário coletivo, até que ficou claro que ele era muito real. O homem por trás do apelido era Akinwale Arobiak. Longe de ser uma entidade mítica, ele era uma presença constante em diversas regiões da cidade. Ele viajava frequentemente de trem, quase sempre carregando uma sacola plástica, e repetia o mesmo comportamento. Aproximava-se dos jovens e fazia o mesmo pedido obsessivo. Durante anos, suas passagens pelos tribunais resultaram principalmente em acusações de assédio e intimidação. Mas
Em 1986, a história ganhou um contorno muito mais sombrio. O jovem Gary Kelly, de apenas 16 anos, voltava da escola quando foi abordado por Aerobiac. Kelly, obviamente, fugiu. O episódio poderia ter sido apenas mais um entre tantos, mas algo mudou nos dias seguintes. Numa piscina pública, Kelly percebeu que estava sendo observado. Aerobiac estava ali. Ao sair do local, Kelly correu em direção à estação de trem. Em meio ao pânico e em circunstâncias caóticas, acabou tocando um trilho energizado e morreu eletrocutado. A tragédia chocou a comunidade e transformou completamente a percepção pública sobre Aerobiac. Ele foi condenado. Inicialmente, ele recebeu uma sentença por homicídio culposo. No entanto, o caso rapidamente se tornou controverso. Após cumprir parte da pena, ele recorreu da decisão, alegando que o julgamento havia sido influenciado por racismo. A condenação acabou revertida e ele foi absolvido. Mas os problemas continuaram. Nos anos seguintes, Aerobiac voltou repetidamente aos tribunais. As acusações mantinham o mesmo padrão perturbador. Abordagens invasivas, comportamento obsessivo e intimidação de jovens. Em 2013, ele foi novamente condenado. Mesmo após cumprir sentença, os registros não cessaram. Prisões posteriores ocorreram em diferentes momentos, sempre envolvendo comportamentos semelhantes. Durante a pandemia do coronavírus, rumores sobre sua morte circularam amplamente. Muitos acreditaram que aquela história finalmente havia chegado ao fim, até que surgiram novos casos. Em 2023, Purple foi visto novamente nas ruas. Contudo, ele foi encontrado morto em seu apartamento em Toxteth, Liverpool, em 26 de agosto de 2025, aos 64 anos. A polícia confirmou que os agentes foram chamados ao seu endereço por volta das 20h30 daquela noite, onde Aerobiac foi encontrado inconsciente e declarado morto no local. Para muitos moradores do noroeste da Inglaterra, o nome que começou como um mito urbano jamais deixou de provocar a mesma sensação inquietante, porque no fim, nunca foi apenas uma lenda. Número 5. Le Loyon. Nos anos 2000, uma história estranha começou a circular na Suíça. Não era um caso criminal clássico, nem um simples boato passageiro. Era o relato de uma presença na floresta, uma figura solitária, alta, silenciosa. O nome que ganhou força entre os moradores era Le Loyon. Testemunhas falavam de uma entidade urbana que parecia saída de um cenário pós-apocalíptico. Um indivíduo alto aí, com uns 1,90 m, vestindo um macacão escuro. Sobre o corpo, um manto de aparência camuflada. No rosto, algo ainda mais perturbador. Uma máscara de gás antiga cobrindo completamente a cabeça. Le Loyon não era descrito como agressivo. Ele não corria atrás de ninguém, não ameaçava, não falava, mas apenas caminhava. Ali, daquele jeito assustador. Percorria trilhas, surgia entre as árvores, cruzava silenciosamente os caminhos da floresta próxima à vida de Moll. E apesar da ausência de qualquer ato violento, a sua presença provocava um pânico imediato, principalmente entre crianças, é claro. Pais relatavam que os filhos voltavam aterrorizados para casa. A figura, imóvel ou caminhando lentamente, era suficiente para desencadear um medo genuíno. Chamadas para a polícia se tornaram frequentes. Patrulhas foram enviadas e buscas foram feitas, porém, ele nunca era encontrado. Sem respostas concretas, surgiram teorias. Alguns diziam que Le Loyon era o fantasma de um soldado. Outros afirmavam que só poderia ser algo que não fosse humano. Talvez um alienígena, talvez algo ainda mais inexplicável. Com o tempo, a figura virou lenda. Para muitos, Le Loyon era não necessariamente uma pessoa real, mas uma espécie de um personagem folclórico contemporâneo, habitando o mesmo espaço psicológico das antigas histórias de criaturas misteriosas. Até que, em 2013, algo mudou. Pela primeira vez, alguém conseguiu tirar uma fotografia da figura. A imagem foi divulgada por um jornal local, o que antes era apenas um relato, ganhou uma forma concreta. A silhueta alta, o macacão escuro, o manto e a máscara de gás estavam ali, registrados numa única imagem. Após a circulação da foto, o mistério ganhou um novo capítulo e uma conclusão curiosa. Segundo reportagens, a capa e a máscara de gás teriam sido encontradas na floresta pouco tempo depois da divulgação da reportagem. Junto delas, um bilhete com um título bem estranho: Certidão de óbito
e testamento do fantasma de Mollins. Leloyon, seja quem fosse, aparentemente não desejava fama. Ele disse isso em sua carta de despedida. A fotografia viral teria transformado algo discreto e quase invisível num fenômeno público. Desde então, os avistamentos acabaram completamente. Ele nunca mais foi visto. Isso abriu espaço para novas especulações. Alguns acreditavam que se tratava apenas de um morador excêntrico que apreciava caminhar fantasiado, alguém que abandonou o hábito após a exposição. Outros interpretaram o tom do bilhete de forma muito mais sombria, sugerindo que algo trágico poderia ter acontecido. Até hoje, não há resposta definitiva. Número 6. O Homem-Coelho. Entre as áreas de Washington, D.C. e o estado da Virgínia, poucas lendas urbanas são tão persistentes quanto a do chamado Homem-Coelho. É uma história que mistura medo, boatos e um curioso processo de transformação coletiva, no qual pequenos incidentes reais acabaram dando origem a um mito muito maior. A figura descrita nas versões mais populares é perturbadora. Um homem vestido de coelho, ou às vezes apenas com roupas brancas, vagando por ruas desertas, trilhas e bosques. Em suas mãos ele levava um machado. Ele não seria apenas uma aparição silenciosa, pelo contrário. Os relatos falam de ameaças diretas, gritos sobre invasão de propriedade e ataques contra pessoas e estruturas. Em algumas versões, dizia-se que o Homem-Coelho morava próximo a uma ponte isolada, vivendo recluso, praticando rituais macabros. O local ganhou reputação sombria, especialmente durante o Halloween, quando jovens e curiosos desafiavam a própria sorte ao visitar a área. Em 1970, 2 incidentes reais foram registrados no condado de Fairfax. Num deles, um casal estacionado dentro de um carro relatou ter sido abordado por um homem com roupas claras. Ele teria gritado sobre invasão de propriedade e lançado um machado contra o veículo. Curiosamente, as descrições não eram totalmente consistentes. Enquanto uma testemunha mencionava algo semelhante a orelhas, outra afirmava que não havia fantasia alguma. Mesmo assim, quando o caso chegou aos jornais, o apelido surgiu: Bunnyman, o Homem-Coelho, em português. O rótulo foi suficiente para incendiar o imaginário popular. A imprensa descreveu a figura como um maníaco e, a partir daí, a história começou a se expandir. Você sabe muito bem como funciona a fofoca. O que antes era apenas um agressor desconhecido rapidamente se transformou em algo muito mais elaborado. Nomes começaram a aparecer. Um deles era Douglas Griffin. A narrativa dizia que ele teria vivido isolado na mata, sobrevivendo ao se alimentar apenas de coelhos. Essa imagem grotesca ajudou a consolidar o vínculo simbólico entre personagem e animal. Então vieram os elementos mais sombrios. Uma das variações mais macabras conta que numa noite de Halloween, um grupo de adolescentes decidiu visitar a ponte associada à lenda. Eles teriam desaparecido. Mais tarde, segundo a história, seus corpos foram encontrados pendurados, como coelhos abatidos. É claro que nada disso jamais foi comprovado. Pesquisas históricas indicam que os assassinatos atribuídos ao Homem-Coelho nunca ocorreram. Nunca houve massacre, nenhum ritual, não houve série de mortes. Ainda assim, a lenda persistiu e talvez tenha se fortalecido justamente por isso. Afinal, o medo não exige provas. Hoje, o viaduto de Colchester permanece como ponto turístico informal. Jovens continuam visitando o local e histórias continuam sendo contadas. Camisetas, filmes e produtos culturais mantêm o mito vivo, porque, no fundo, o Homem-Coelho nunca foi apenas sobre um homem. Ele é um exemplo clássico de como a mente coletiva transforma incerteza em narrativa, incidente em lenda e boato em tradição, que muitas vezes se torna lucrativa. Após todas essas lendas, fica o questionamento se outras histórias são apenas mitos urbanos ou se possuem um pouco de verdade por trás.